Dia 8 de fevereiro de 2023, um mês, portanto, daquele fatídico dia do ataque aos 3 principais prédios da democracia brasileira. A gente traz, então, nessa abertura de trabalhos para você um balanço do trabalho das autoridades, daquilo que diz respeito à punição dos envolvidos nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. 1.406 pessoas foram presas no total e a arte vai evidenciar para você ainda mais esse número. Detidos em flagrante, portanto, 1.406. Dentro desse pacotão aqui de 1.406, a gente tem o grupo de prisão preventiva e o prisão provisória. 942 pessoas foram presas preventivamente, 464 com liberdade provisória. Quem é que foi preso pela Polícia Federal? 20 pessoas foram presas, são 20 suspeitos de participação nos atos. E tudo isso diz respeito já ao pós-ato criminoso, ao pós-flagrante, que já é o levantamento de informação estratégica e de inteligência da Polícia Federal, na Operação Lesa Pátria, que já teve 5 fases e deve continuar. No meio disso tudo, nós temos os bens bloqueados desses brasileiros e brasileiras que estão envolvidos, os criminosos, que invadiram Brasília. Bens bloqueados por pessoas que são investigadas por participação, organização ou que, eventualmente, financiaram, bancaram a invasão aos prédios dos 3 poderes. Esse valor é estimado em 18.500.000 reais. Inclusive, existe a justificativa por parte do poder público de que parte desse dinheiro, ou todo, e é o que eu já emendo agora para Gustavo Uribe, que seria utilizado para bancar todo o estrago. Lembrando que a gente teve estrago dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal e dentro do Supremo Tribunal Federal. Gustavo Uribe, bom dia, bem-vindo. Neste um mês de tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, já quero começar os trabalhos te perguntando. Luiz Inácio Lula da Silva, com tudo isso que aconteceu, ele sai mais fortalecido ou isso criou instabilidade para o início da gestão? Bom dia, Elisa. Um dia triste, uma efeméride triste a respeito de uma data que deveria ser esquecida da história da democracia brasileira, mas datas assim não devem ser esquecidas. Elas devem ser lembradas para que nunca sejam repetidas. Em um primeiro momento, Elisa, Luiz Inácio Lula da Silva se fortaleceu, porque ele conseguiu juntar vários interlocutores, governadores de estados, integrantes de outros poderes, do judiciário e do legislativo, porque a classe política se levantou contra os atos criminosos, contra os episódios de terrorismo. Só que em médio e longo prazo começou um processo de responsabilização também do Ministério da Justiça pela Guarda Nacional, no caso Força Nacional de Segurança, que pode se transformar na Guarda Nacional, também não ter agido na esplanada dos ministérios. E aquele movimento feito agora pelos partidos de oposição, incluindo o senador Marcos Duval, de instalação de uma comissão de inquérito no Senado Federal. Inicialmente era uma boa ideia, mas agora integrantes da oposição querem transformar essa comissão de inquérito numa espécie de divisão de culpa. Ou seja, que não foi apenas o governo do Distrito Federal ou a Polícia Militar do Distrito Federal que tiveram culpa, mas também que o governo federal tem parcela dessa responsabilidade. Ontem nós tivemos informações, inclusive foram feitas muitas críticas nas redes sociais, de que as imagens internas do Palácio do Planalto não foram divulgadas. Foi colocado sigilo sobre elas. E eu fui atrás para tentar descobrir o motivo. O motivo é justamente a investigação. Você tem nessas imagens algumas pessoas e alguns militares que poderiam ter ajudado os atos de vandalismo. E a divulgação agora pode alertá-los para que eles apaguem provas. O Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal, nessas prisões, têm trabalhado muito com as investigações internas. Nós tivemos ontem a prisão daqueles 4 policiais militares, partiu de uma investigação da Corregedoria da Polícia Militar. Tivemos aquele policial legislativo contra o qual houve busca e apreensão, partiu de uma investigação interna. Agora, para as próximas prisões preventivas ou temporárias, o Supremo Tribunal Federal quer que elas sejam efetuadas apenas após
as investigações internas do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. Então, o que nós temos é um resultado, como você mesma mostrou, Elisa, 1.406 detidos no episódio criminoso, estes foram detidos em flagrante e aí houve essa peneira, 942 mantidos em prisão temporária ou preventiva, 464 acabaram sendo liberados. A maior parte dos 464 eram pessoas que não foram explanadas dos ministérios, que elas estavam no acampamento militar, no setor militar urbano, e, portanto, foram liberadas cumprindo medidas cautelares. Tivemos 20 presos pela Polícia Federal, então o número de 942 sobe para 962, e aí por isso que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal acham que pode chegar a 1.000, porque essas operações da Polícia Federal não acabam até agora. Nós não tivemos nenhuma prisão, por exemplo, de integrantes das Forças Armadas, e há uma expectativa de que as próximas operações sejam nesse sentido. E uma última informação, bloqueio de 18,5 milhões. Por que é importante esse número, Elisa? Porque a previsão é de que o impacto, o prejuízo tenha sido de 20 milhões. Então, o bloqueio dos recursos já ajudaria a pagar grande parte. A Advocacia Geral da União ontem pediu um bloqueio ainda maior. Isso, Elisa, é importante salientar. Prejuízo de vidraças, de paredes, de televisores, não prejuízos de obras de arte. Isso é inestimável. Gustavo Uribe com a gente na abertura de trabalho aqui do Live CNN, mas temos Basília Rodrigues, porque a gente está sempre muito bem equipado de informação, de apuração e embasado em fatos. Vamos com a nossa Basília, então, para a gente poder repercutir também este um mês, Basília, que parece que passou-se um ano, hein, de tanta coisa que já aconteceu. E neste menos de um mês nós fomos surpreendidos com cerimônias de posse e com tudo refeito, reconstruído. Supremo Tribunal Federal, mesmo com a cadeira da presidente do Supremo, né, deu aquela trupicadinha para a direita, parecendo que ainda precisava de um conserto, nós tivemos uma Suprema Corte reestabelecida para a posse. Então, que mês de janeiro? Pois é, o 8 de janeiro, não é novidade dizer, serviu como uma segunda oportunidade do presidente Lula subir a rampa do Palácio do Planalto. É como se fosse uma segunda posse para o atual governo, que chegou no 1º de janeiro, né, numa cerimônia muito diferente daquela que a gente viu no 8 de janeiro, né? O 1º de janeiro, dia da posse, teve controle policial, muita gente na esplanada dos ministérios, festa, mas ainda assim um enrosco nas relações do presidente Lula com governadores, por exemplo. O 8 de janeiro é visto como uma segunda oportunidade para Lula subir a rampa do Palácio do Planalto, né? Ou seja, uma maneira figurativa de dizer que foi uma segunda posse, né? Uma segunda chegada do novo governo com oportunidade também para ele melhorar as relações. Não à toa, ele foi ali, fez reuniões com os chefes dos 3 poderes, presidente da Câmara, do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal e também chamou todos os governadores do Brasil. No primeiro momento, teve até mandatário local que chegou a imaginar que não precisaria vir, né, colocar outros compromissos em sua agenda. Mas o clamor público daquele pós-8 de janeiro foi tão forte que acabou beneficiando a ideia do presidente da República, Lula, de estar na mesa com todos os governadores, independentemente do espectro político. Então, exigiu destes políticos, seja de qual partido fosse, uma demonstração de força coletiva, né, do pensar o Brasil. Muito bom dia a você, Elisa. Antes de tudo, a gente está vivendo um dia de lembrar o 8 de janeiro, um mês desde a tragédia ocorrida aqui em Brasília e tentar avaliar o que mudou, o que avançou. Houve prisões, houve demissões, esclarecimentos de culpas, mas ainda tem muito o que descobrir dos atos de 8 de janeiro. Na prática, as autoridades ainda não conseguiram chegar de maneira esclarecida, né, de maneira taxativa aos planejadores, financiadores daquele ato de vandalismo criminoso que quase destruiu a sede dos 3 poderes da República aqui em Brasília. O governo federal lançou hoje uma campanha publicitária chamada de Democracia Reconstruída, em que ressalta
algumas medidas que ajudaram a combater os atos do 8 de janeiro, como a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e a demissão do general Júlio César, então comandante do Exército.